Oi, Sá, tudo bem? Oi, Sheila, tudo e você? Tudo jóia. Obrigada por este momento nosso aqui. Vou contextualizar rapidinho o que que é essa nossa conversa. Então, a Sabrina ela é aluna do nosso curso Dança e Suas Possibilidades na Escola. E aí ela participou de um concurso que a gente fez para os alunos, tanto desse curso quanto do Dança e BNCC. E aí, os ganhadores desse concurso, a gente marcou algumas conversas, então, algumas consultorias sobre dança na escola. A ideia é que seja um bate-bola mesmo, tá? Então, pergunta e resposta, mas eu não acredito em respostas super prontas, então, uma troca de ideias, tá bom? A ideia é que a gente possa trocar mesmo. Você tá super no campo aí de batalha, não, né? Tá tendo um monte de experiência, você é professora já há bastante tempo, então a gente tem um monte de coisa para trocar enquanto experiência, enquanto ideias, tá bom? Então você vai me perguntando e a gente vai conversando, e se faltar alguma coisa, pode me falar, tá? Combinado. Eu que agradeço pela oportunidade. Primeiro que vocês, né, lançaram aí o concurso. Adorei, falei aquilo que realmente eu vivenciei e deu certo. Estou aqui. Yay! E agora com essa oportunidade. Ai, que delícia, eu vou aproveitar um monte. Eba! Então bora lá. É que assim, lá na onde eu trabalho, juntou eu, o professor de geografia e a de ciências, porque lá é a ABP que eles chamam, é aprendizagem ABP, aprendizagem baseada em projetos ou em Uhum, problemas. legal. Então a gente precisa montar projetos e trabalhar durante o trimestre com eles. Uhum, O professor de geografia comentou sobre o trabalho, o trabalhar, uhum, que tudo na vida é relacionado ao trabalho, né? Então, a forma que a gente vive, a forma que a gente se alimenta, o nosso sedentarismo, comportamento sedentário, enfim, tudo. O jeito que a gente se veste está relacionado ao trabalho, né, das pessoas. E aí, a de ciências e abordar a alimentação, que também, conforme a alimentação é hoje em dia, por causa da correria do trabalho, muitas horas dedicadas ao trabalho. Então, essa questão da industrialização alimentícia aumentou e é consumida uhum, muito, né? E uhum. também o corpo, né, em si, que nem eu falei, né? E aí eu comentei com eles, olha, tem um estudioso, um dançarino, né, um teórico e prático, né, que é o Rudolf Sim. Laban, né, e ele mudou, ele já tinha um olhar para isso, mas ele mudou a visão dele depois da Revolução Industrial, que os corpos começaram a modificar o comportamento, os movimentos por causa do trabalho, né, por causa Uhum. das fábricas, e ele passou a estudar esses, né, aí eu expliquei, eles, nossa, gente, fechou. Aí a É, gente casou tudo isso, e aí eu trabalhei, aí depois, se quiser, eu falo mais ou menos como que eu trabalhei tá. essa junção. Louca. Isso, pode continuar. Como que você trabalhou, Tá. então, pensando em fundamentos de Laban e essa coisa do trabalho e dos corpos que foram se modificando? O que que você trabalhou com os alunos na prática? O que que você conseguiu fazer com eles? Então, eu usei muito, né, os exercícios, me ajudaram demais do curso e do workshop também, e lá do Instagram, que eu sempre estou olhando as dicas, né? Legal. Então, eu usei muito, eu trouxe muito as dicas, né? Eu fiz uma listinha, assim, do que eu poderia trabalhar com eles, que estaria relacionado com os fatores de movimento. Uhum, Porque eu não queria trazer assim, ó, dança, pá, porque eu sabia que a aceitação ia ser meio complicada. Tanto que quando eu comentei com os alunos que o projeto da minha parte da disciplina, né, da educação física, era dança, eles, porque eles estavam aí eu falei, loucos para que fosse futebol, né? é, sim, o Bola. esporte, eles querem muito esporte, os meninos muito futebol. Uhum, Mas aí no meu planejamento, o que que eu já tinha já matutado antes para eles, né, tentarem, né, aceitar mais assim essa questão da dança, né, esse trabalho do projeto,
porque tinha um porquê, né, atrás de toda a proposta da dança, né? Mas aí eu já planejei minhas aulas, porque eles têm 2 vezes na semana, né? Eram as turmas do 5º ano, e eles têm 2 vezes na semana a aula. Então, eu já programei um dia da semana esporte e o outro dia da semana o projeto que abordava a dança. Para eles já também, né? Opa, peraí, é 1 vez na semana, né? Então, vamos lá. Sim, existe um equilíbrio, né? E um equilíbrio, É, inclusive, de importância entre as coisas, né? Um não é menos importante sim, que o outro. O esporte é sim. importante e a dança também. É, exatamente. Eles gostam, é importante, e também, né, queria trazer toda essa questão da E dança, como com funcionou? certeza. Como é que foi o interesse deles daí? Então, aí eu fui trabalhando esses exercícios. Eu fiz um arquivo, foi o último exercício, eu passei um arquivo, montei um arquivo com as imagens, aquela dica de exercício que você deu das imagens, acho que foi no workshop isso daí, Xê, da Dança BNCC. De De robô, imagens. Ah, sim. isso, da fluência, né, do peso. Então, coloquei robô, coloquei um fio elétrico e a eletricidade saindo, Legal. coloquei uma gotinha de água caindo, coloquei uma onda, né, quebrando, coloquei Mas eram uma imagens, água. então, que eles olhavam a imagem e tinham que se movimentar? É É isso? igual você deu, exatamente, igual você deu a dica lá para colocar a imagem e mostrar a imagem e colocar o som similar, né? Aquela Entendi, imagem entendi. que levava eles a colaborar naquele movimento. Isso. Aí eu, tá bom, Então, Xê, aí você colocou. Então, mas você não estava no presencial, só para eu entender, vocês estavam no online. então, estava no híbrido, Xê, tanto Aham, com aluno presencial quanto os online. Então, foi ao mesmo tempo. entendi. Loucura, Mais loucura, difícil. loucura. Eu acho que é o cenário mais É, difícil que a gente tem, né? É o híbrido. eu acho. Eu também acho, eu concordo. E no final desse projeto, como é que foi o final desse projeto? Vocês tinham. Já foi o final ou ainda é uma coisa que está em curso? Eu apresentei para eles o canto de trabalho, que é dentro da minha disciplina, né? Os outros professores trabalharam lá com os conteúdos deles, né? Aí dentro do meu trabalho eu trouxe toda alguns fatores de movimento do Rudolf Laban, falei um pouquinho sobre o Rudolf Laban, Uhum, linkei, né, com o trabalho, uhum. as mudanças dos corpos, até mostrei um pedacinho daquele filme Tempos Modernos, do Sim, Charlie do Chaplin, sabe? Chaplin. Uhum. E aí depois a gente finalizou com o canto de trabalho. Então, depois que eu apresentei o canto de trabalho, passei uns conteúdos para eles verem, né? Eles fizeram uma pesquisa com as famílias deles sobre o canto de trabalho, apareceram histórias super legais que tinha na família, a avó, a mãe morou numa fazenda, que eles faziam um canto de trabalho. Olha Então, a só. gente trouxe, relacionou, né, com a vida deles lá, e Uhum. depois aí eu propus para eles, na disciplina de Geografia e Ciências, aí no final foi isso, eles montaram grupos, tinham que escolher, cada grupo tinha que escolher uma receita que eles quisessem, entre eles. E aí, a minha etapa foi, eles tinham que escolher um ingrediente dessa receita e pesquisar como que era aquele trabalho para aquele produto surgir, Para né? produzir aquilo. Existir. Uhum. Uhum. Isso, para aquele produto existir. E aí, depois que eles pesquisassem e vissem como que é feito aquele produto, eles iam elaborar o canto de trabalho. Só que Ah, o que canto de legal. trabalho, eles tinham que ser criado por eles, a canção, né? Tinha que Uhum. ter lógica com o trabalho, né? Tinha que ter Uhum. relação com o trabalho. Uhum. E os movimentos, eu pedi para eles também buscarem relação com aquele trabalho, lógico, como que era feito, né? O Uhum. movimento durante o trabalho Sim. daquele produto e que eles poderiam também aplicar aquilo que eles tinham aprendido durante as atividades
também de dança, né? Na aula de Sim, educação física. e eles já entregaram isso? Já apresentaram? Já, nossa, Foi ficou legal. muito 10. Teve um grupo que escolheu pão. Aí eles escolheram o trigo. Aí eles pesquisaram como que era o plantio do trigo, né? A produção ali. E criaram a música e fizeram o gesto. Teve uns grupos que usaram, assim, a melodia, né? O ritmo já de uma música existente e criaram a Entendi. letra. Ah, que legal. Deve ter ficado muito Foi bem legal. interessante. E eu acho que o Foi. bacana é que você instrumentalizou, né? Você deu ferramenta para que eles soubessem, assim, aumentassem mesmo o número, aumentassem essa percepção Repertório. de possibilidades que eles têm, de repertório motor. Ah, então, mas vamos fazer dança? Daí eles já imaginam eles fazendo uma coisa copiada de você. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E sempre vai ter, né? Assim como tudo, a gente tem as nossas preferências nas atividades na escola. Mas a partir do momento que você mostra caminhos que eles podem seguir, que não estão tão distantes deles, né? Igual essa coisa das direções. Ah, vai, se movimenta a nível baixo, médio e alto. Agora vamos nos movimentar em ritmos diferentes. Então, você deu ferramentas antes de falar para eles, né? Ah, criem uma coisa. Criem um canto de trabalho e tem que ter movimento e tem que ter gesto daquele trabalho. Aí fica muito distante, né? Então, eu acho que o legal é esse aproximar mesmo, primeiro, da proposta, seja ela qual for. E aí, você trabalhando com os fatores de movimento fatores de movimento de Laban, você já ataca num ponto que vai servir, vai valer para qualquer proposta que você tenha depois. Porque os fatores de movimento, eles servem para a gente se movimentar para qualquer coisa, né? Então, o Laban, ele estudou desde os movimentos cotidianos até a dança, né? Então, o que é gesto, o que é um movimento chamado expressivo e tudo mais, onde você quer comunicar uma coisa. E essa base da nossa movimentação, né? Ela tem essa fundamentação aí nos fatores de movimento que ele codificou para a gente, né? Para a gente poder olhar para o peso, poder olhar para a fluência, poder olhar para o espaço de uma forma diferente e estudando cada um deles. Mas a partir do momento que seus alunos têm contato com isso, eles já abrem, né, assim, a percepção para tudo que eles podem fazer. Então, muito legal. Então, meninos, né? Você me falou que eles têm essa dificuldade a partir do momento que você fala que vai trabalhar dança, eles já recuam, né? É isso? Então, o que eu vejo, assim, é que é meio que algo cultural, né? Totalmente. Assim, já relacionado à dança, aceitação da dança, principalmente por meninos, mas eu vejo, assim, que na aula de educação física não é um conteúdo muito trabalhado. Então, quando eu que já trabalhei, né, com dança, já fiz, gosto, amo dança, é bem assim complicado. Eu que gosto de trazer, né, esse conteúdo para os alunos e tem na BNCC, né? É difícil. É um conjunto mesmo, né? Porque a gente, igual você falou, é cultural, né? Nós não tivemos dança na escola. Assim, a minha educação física não tinha dança. Teve nas apresentações, né? Que é o Apresentações, enfeite, né? Lá o acessório, né? A gente tinha, festa junina, vai, corre fazer a dancinha. Corre fazer uma dancinha para apresentar na festa junina. Ah, vai ter Dia das Mães, que hoje em dia já é, né, Dia da Família e tudo mais, já é um pouquinho... já está modificado, né? Mas... olhar, né? Outro olhar, né? Tem outro olhar, mas para dança não, né? Corre fazer uma dancinha do Dia das Mães. Fora isso, a gente não tinha, né, dança, nem em educação física, nem em arte. Então, vem mesmo desde o que a gente viveu, né? Do que os nossos professores tinham de bagagem ou de entendimento da função deles mesmo, do que eles tinham que passar. Então, a gente não tinha, né? Agora, os alunos já chegam para a escola pensando que a educação física é o soltar a bola e deixar eles jogarem. Eu jogava, né? Na verdade, também nunca fui muito dos esportes. Então, os meninos iam para a quadra de futebol e as meninas iam para a quadra de vôlei e a gente ficava jogando. A minha educação física era assim. Então, hoje em dia, você propor, né, uma coisa diferenciada e mostrar para eles todo o campo que eles têm de diversidade enquanto corpo, né?
É difícil Nossa. mesmo, é uma quebra de, né? É uma ruptura que tem que ser feita para a gente mostrar que todas essas atividades, né? Tanto a dança, como as lutas, como os esportes, são para todo mundo, né? Não é coisa de menino nem coisa de menina. Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é como você está nesse contexto da educação física, em que você trabalha outras coisas também, né? A minha aula na escola é aula de dança. Então, e é uma aula extra. Então, quem vem para minha aula já vem querendo dançar, né? Já vem. E mesmo assim, não são. Sabendo, né? Já vem sabendo do que se trata. E mesmo assim, nem sempre são todos que estão super interessados, né? Mesmo assim, eu também tenho que levantar o interesse deles. Porque às vezes eles só querem copiar alguma coisa que eles já viram no YouTube, eles têm muita referência externa, eles têm. Então, eu tenho que fazê-los entender também que o que a gente está fazendo é um processo um pouco diferente. No caso dos meninos, e para você que trabalha outras coisas, eu gosto de, muitas vezes, chegar nesse sentido de não falar que é dança antes. Então, você chega e pode trazer a sua proposta sem falar que é dança. Então, hoje a gente tem um desafio, né? Eu vou trazer um desafio para vocês. Eu vou colocar uma música e quero que vocês façam um movimento que dure 4 tempos. Como que a gente faz isso? 1, 2, 3, 4. Agora, esse mesmo movimento tem que durar 2 tempos só. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E segue com a sua dinâmica, segue com a sua proposta, de acordo ali com o que você quer trabalhar, sem falar que é dança. Muitos deles vão entrar nessa dinâmica, já vão seguir fazendo, e a hora que eles perceberem, eles já estão dançando. E aí, no final da aula, daí sim eu acho importante aterrissar o conteúdo, sentar, conversar com eles, explicar o que é que eles fizeram. Ou antes de explicar, perguntar para eles, né? O que vocês acham que a gente fez hoje? O que vocês sentiram que a gente fez? Quais foram as dificuldades e facilidades? E aí sim você pode nomear. A gente fez desafios de ritmo, a gente fez desafios de dança. Vocês perceberam que vocês estavam dançando? Como é que foi, né? Então, não nomear muitas vezes, a gente não precisa nomear antes, né? A gente pode falar depois, conversar depois sobre, né? Então, com os meninos eu faço muito isso, quando às vezes eu vou trabalhar em outras aulas que não são as minhas, ou inclusive para introduzir a questão do improviso. Esse ano eu trabalhei bastante a questão dos fatores de movimento, e algumas atividades que eu coloquei lá no Instagram também, sobre os elementos da natureza. Eu trabalhei bastante com o Fundamental 2 e médio a partir de improviso. E são alunos que não eram da dança, são alunos que não estavam acostumados com essa questão. Então, muitas vezes, a gente trazer a palavra improviso. Agora nós vamos improvisar. Já traz um peso, né? É a mesma coisa que você chegar e falar, hoje a gente tem dança. Você que super gosta da dança, com os meninos ou meninas, né? Tanto faz. Que não gostam tanto, ou não se identificam, ou ainda não sabem que podem dançar, né? Às vezes a questão é só essa, eles só não sabem que podem. Verdade. Então, às vezes a gente traz um peso que não nos ajuda na nossa proposta, né? Então, a questão... Já de início, né? De início. Então, às vezes, você passar por outros caminhos, você consegue chegar no mesmo lugar ou ainda trabalhar mais com eles, né? Sem que eles estejam... Porque tem essa barreira, né? Então, a gente tem que quebrar a barreira. Então, eu acredito que dê pra gente ir, tipo, pelas laterais da barreira, assim, ó, até perceber que eles já estão dentro, já estão fazendo. Então, o improviso, com os meus alunos, por exemplo, eu fui trabalhando também sem falar, agora nós vamos improvisar. Teve um mês que a gente ficou só no online, né, numa fase vermelha, período da fase vermelha aqui de Sorocaba, e aí eu trabalhei só online com eles. Quer dizer, alunos, né, privilegiados, estrutura privilegiada, e que eu pude ainda trabalhar com eles questões de improviso na dança. A gente sabe que não é assim em todo lugar. E aí... Então, e no fim deu super certo. Mas eu pensava, né? Falava, como é que eu vou trabalhar com eles pela tela e ainda propondo coisas? Então, primeiro, o que eu fiz? Primeiro, eu trabalhei coisas para eles abrirem as câmeras, né? Então, primeiro eu dava mesmo um alongamento, dava uma coisa mais básica, algumas coisas que eles tivessem que copiar. E depois eu fui trabalhando questões que eles tivessem que experimentar. Então, eles já sabiam que eles iam entrar para a minha aula, eles iam ter que abrir a câmera, porque eu ia ficar enchendo o saco até eles abrirem.
E eu ia mexer, inclusive, na nota deles, se abrisse ou não, no caso do ensino médio, sabe? Conversei mesmo com Sim, eles. Porque isso é um fator determinante para a nossa aula, né? A gente tem que ver o que está exatamente. acontecendo. Eu Então, falo muito isso para os alunos. Você precisa ver movimento, precisa corrigir, sim, né? Precisa saber se está realmente fazendo ou não, porque não tem como saber, né? saber se eles estão se movimentando em segurança, né, ali no espaço deles, Exatamente, para está ter ideia seguro, do é. próximo passo que a gente vai propor, né? Ah, será que eu posso seguir com a minha proposta ou será que eu tenho que voltar? Não existe troca, né? E aprendizagem sem troca não existe, é mentira, né? É uma enganação. Aí a gente É. volta no modelo que era de escola antes, da gente falando, né? O professor detém o conhecimento, ele chega, fala, 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 e o aluno está lá do outro lado da tela, com a câmera desligada, e só tem que receber aquilo. E não Isso é, se está né? recebendo, né? Se estiver recebendo. E então a gente acredita É, muito nessa troca, então não dá mais, né? Para ser feito como era é. antes. O que, que eu posso, de que forma eu posso trabalhar, por exemplo, as direções ou o uso, né, do espaço ou do corpo no espaço, enfim, que está linkado, né? No primeiro ano, no segundo, no terceiro, ou idade, né? Ou 6, 7, 8, 9. Entendi. Eu trabalho com as turmas de Fundamental 1 juntas, assim. Então, para mim, todos? primeiro a quinto, na verdade, acaba funcionando assim, primeiro a quarto. Então, eu penso muito em conteúdos de primeiro a quarto, como um bloco para mim, né? E aí, de sexto a nono, ou na verdade, o quinto ano eu puxo junto. De quinto ao nono, eu penso como um outro bloco, assim. Então, eu vou falar mais ou menos o que eu faço, mas daí você super pode subdividir isso, né? Entendeu? Tá. E muitas vezes a aula do segundo vai ser muito parecida com a aula do terceiro, né? Tá. Então, eu nunca encontrei, assim, nunca encontrei uma bibliografia que apresente, assim, uma progressão para a gente trabalhar na ordem esses fatores de movimento. Existe muita coisa, né, sobre o sistema Laban, né? Não é um método fechado, o Laban não criou um método fechado. Então, muitas vezes a gente usar essa palavra método também não está totalmente certa. Então, tem muita bibliografia sobre esse sistema Laban, esse sistema de estudo dele, né, de reconhecimento dos movimentos, de cada fator que compõe os movimentos. Então, E aí, se a gente pensar no ensino de dança na escola, né? Então, tem Isabel Marques falando sobre o ensino de dança na escola, Márcia Strazacapa, que eu fui aluna dela na faculdade, sou incrivelmente fã, assim. Então, elas falam Legal, muito sobre os métodos de ensino, né? E sobre essa dança que a gente fala, essa dança livre, não colocar uma técnica, uma linguagem de dança só na escola. E aí, essa dança que é a chamada dança livre, tudo, ela já é toda embasada no trabalho de Laban. Porque ele foi um dos primeiros a propor isso, assim. E a gente linka muito o trabalho dele com o que a gente acredita que possa ser feito dentro da escola, né? Porque daí na academia de dança a gente vai trabalhar o balé, o jazz, o sapateado. Agora na escola a gente quer que seja uma dança para todo mundo, né? O que a gente tem em comum? O que a gente tem em comum enquanto corpo, né? Todo mundo se expressa pelo corpo, sabendo disso ou não, né? Tendo total consciência ou não, mas todo mundo se expressa. Então, eu falo muito para os meus alunos que a dança não é só para a gente apresentar num palco, né? Mas a dança é a percepção do nosso corpo, né? Assim como a educação física trabalha de N outras formas, mas para você se expressar, se você sabe se expressar bem, você vai se expressar bem numa entrevista de emprego, num trabalho em conjunto, é para sua vida, É né? para a vida, Porque o seu corpo exatamente. você leva para todo lugar, você não se expressa só com o que você tem aqui separado, assim, né? É o Você se primeiro, né, expressa com o seu corpo. contato, né, Xê? É o primeiro contato, né? É Né? isso. Físico, né? É o que a gente leva para todo lugar. Então, se a gente não souber se expressar pelo corpo, né, a gente já tem uns passos atrás aí, em desvantagem. Mas por que eu estava falando isso mesmo? Por causa dos fatores de Por movimento. Você causa falou dos da Márcia fatores. Strazacapa. Qual que é a Isso. outra autora, Xê? Isabel Marques. E toda Legal. essa bibliografia que tem, mais nova, ela vem baseada lá nos estudos de Laban mesmo. Mas eu nunca encontrei uma bibliografia, então não existe uma
uma cartilha nos próprios livros, assim, né, que o Laban publicou. Ele tem algumas progressões, por exemplo, ele explica lá de 0 a 3 anos o que mais ou menos deve ser trabalhado enquanto movimento, de 3 a 6, eu não lembro certinho as faixas etárias da forma que estão divididas lá, tá? Mas em questão de movimento para desenvolvimento motor ou relacionado mesmo aos fatores expressivos? Então, não é super relacionado aos próprios fatores, porque isso que a gente está fazendo já é uma adaptação do que o Laban escreveu lá, do que ele estudou, para os nossos dias atuais. Então, a gente quer aplicar os fatores de movimento na escola, né, de uma forma efetiva. Então, a gente acha muita apostila, a gente encontra muita adaptação do trabalho do Laban. Num livro que eu também mandei para você, a capa dele, assim, o Que Dança é Essa? Da Fernanda de Souza Almeida, se não me engano. Tem muita atividade boa para educação infantil e que dá para a gente adaptar para Fundamental 1 tranquilamente, né, os anos iniciais ali. Tem muita atividade boa e que é super baseada no trabalho de Laban. Então, aquele livro já tem atividades práticas para implementar esses, mas daí de uma maneira mais lúdica, né? Porque é para o ensino, para a educação infantil. Então, o que eu tenho feito, eu tenho criado a minha própria progressão de acordo com aquilo que eu tenho visto que está funcionando e de acordo com as faixas etárias diferentes. Então, eu tenho criado, porque eu também tenho essa necessidade de trabalhar. Eu quero trabalhar o peso, o espaço, o tempo e a fluência, quero que meus alunos entendam tudo isso. Então, de uns anos para cá, eu tenho sistematizado um pouquinho mais. Legal. Lógico que ano passado foi, né, o início da pandemia, então toda a sistematização ou planejamento foi para o espaço. Fez assim, ó, né? A gente teve que mudar tudo. Agora, o que eu tenho tentado fazer, por exemplo, para mim o mais fácil de trabalhar é o conceito, é o fator do tempo. Então eu começo pelo tempo. Então eu começo dando os desafios para eles. Hoje eu vou colocar uma música e quero que vocês batam palma no ritmo da música. Agora eu quero que vocês caminhem no ritmo da música. Alguém sabe contar essa música? Como a gente conta? 1, 2, 3. E aí tem aqueles alunos que já têm referência disso, tem aqueles que não. Aqueles que já têm alguma referência vão começar a ajudar, né? Se nenhum deles tem referência, a gente começa a mostrar a contagem. E aí bate palma no ritmo, caminha de costas no ritmo. Brinca um pouco com essa questão do pulso da música, para eles entenderem que existe uma coisa que vai ficar ali o tempo inteiro, independente da movimentação que você faça, a música vai ter um pulso que é regular, em geral, né? Nas músicas que a gente costuma usar e tudo mais. Esse pulso é regular, então a gente vai contar, depois que eles tentarem encontrar, a gente vai contar para eles, esse é o pulso da música e tudo mais. A gente pode brincar com o pulso interno, né, com o ritmo de coração, para eles encontrarem o próprio pulso, o pulso do colega, quando puder se aproximar de novo, né, que agora tem que distanciar. Então, você pode brincar com o pulso interno, com o pulso externo, no caso das músicas. O que mais? Daí, para trabalhar o tempo. E brinco, né, no começo da aula, vamos caminhar em câmera lenta, agora vamos caminhar com muita pressa, e brinco com os extremos. Depois dessa coisa da contagem, depois que todo mundo encontrou a contagem, então isso eu fiz muito esse ano com fundo de 2 e médio. Então agora vamos fazer um movimento que dura 4 tempos. Até você pode criar no começo, dependendo da turma, você cria uma sequência, ou se é uma turma que já está mais assim para explorar, pede para eles inventarem. Pode falar. Não precisa falar com a... Já deu, já se entenderam. Se é uma turma que já dá para explorar mais, daí joga um pouco para eles criarem. Então, há um movimento que dura... Eu passei isso para o pessoal do ensino médio, por exemplo. Coloquei uma música, pedi para eles fazerem movimentos que durassem 4 tempos. E aí, primeiro, eles experimentaram. Então, primeiro, você fala, 4 tempos. Mesmo que você conte, os alunos fazem, 1000 movimentos em 4 tempos. Eu falava, não, eu quero um movimento, 1, 2, 3, 4. Daí eles começam a entender, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou mostrando opções e vou pedindo para eles explorarem ao mesmo tempo. Entendemos o que são 4 tempos. Daí eu falava, agora vocês vão explorar só movimentos de 2 tempos na música.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada movimento tem que começar e terminar nesse tempo que a gente está pedindo, naquele pulso da música que eles já encontraram. E aí, depois, o desafio, tipo, no final dessa aula já, porque depois de toda a experimentação, tudo leva um tempo, tudo eu deixo os alunos experimentando um tempo, né? E aí, no final dessa aula, eu falei, ó, construam uma sequência, isso para fundo 2 e médio, tá? Um movimento com 4 tempos. Aí eu quero 2 movimentos de 2 tempos e 4 movimentos de 1 tempo. Então, primeiro, se eu falasse só isso, ia ficar bem abstrato, né? Mas eles já tinham experimentado. Legal. E aí eu mostrei também eu fui dando exemplos, assim, mas sem que eles copiassem, né? Então, como é que ficava? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eles criaram, daí eu falei, agora vocês vão criar, eu vou dar 5 minutos e vocês vão pensar. E daí eles criaram, cada um tinha que fazer o seu, e aí mostrava para os amigos depois. Então, isso é um exemplo de, tipo, como eu trabalhei tempo com eles. Então, eu consegui alunos do ensino médio que criaram, aí eu deixava na tela aberta, assim, e eu pedia para todo mundo fazer ao mesmo tempo. E aí, se eu sentia que tinha alguns com menos vergonha, eu falava, vai, alguém quer mostrar, né? Daí tinha aqueles que iam na frente da câmera e mostravam a sequência deles. Então, isso para mim, esse ano, já foi uma vitória, né? Já foi uma conquista. Nossa, que legal. Mas porque foi esse processo de fazer devagar, né? Uma coisa, depois a outra. Então, esse é um exemplo de como eu trabalho tempo, né? O fator do tempo. Eu começo por ele porque, para mim, parece que é mais fácil. A gente trabalha, né, o ritmo da música, trabalha a contagem, trabalha a duração dos movimentos, né? O movimento mais lento, mais rápido. Então, eu começo pelo tempo. Depois eu vou para o espaço. Então, por exemplo, você pode trabalhar o tempo em 2 aulas, você pode fazer experimentações e pede para eles criarem um pouco. Depois, 2 aulas, trabalha o espaço. Ou mais, dependendo da turma, você vai dividir isso para 1 mês, né? Dá para fazer 1 mês de tempo, 1 mês de espaço. Ainda mais se você tiver com a semana dividida, né? Um dia é a dança, outro dia é outra proposta. Você pode estender isso super, né? Dura mais tempo, né? Variando entre a exploração deles, criação de uma pequena sequência a partir daquilo que eles fizeram, criação em dupla ou em grupo, né? E aí você vai, então, dividir de acordo com a sua turma, com a idade e tudo mais. Mas, então, por exemplo, o tempo, daí eu trabalhei com eles 2 aulas o tempo. Aí, na terceira aula, eu já cheguei para eles e falei, o desafio hoje, daí eu começo a trabalhar o espaço. Se eu já tenho uma sequência de movimentos, eu peço para eles fazerem a mesma sequência bem pequenininho, depois bem grande. Eu gosto bastante daquele exercício de escrever o próprio nome com as partes do corpo. Esse eu trabalhei também. Eu tinha esquecido, mas para trabalhar o espaço, ele é sensacional. Você pode pedir para escrever pequeno, depois escreve grande. Né? Escreve no teto, escreve no chão. Daí você trabalha os níveis, não, os planos de movimento diferente. Legal. Tá? Então, é um super trabalho de espaço esse de escrever. Que daí eles podem depois juntar, né, em dupla, em grupo. Mas eu uso esse exercício para trabalhar espaço também. Tem um exercício da bolha, eu peço para eles imaginarem que eles estão numa bolha bem pequenininha. Esse da bolha é mais ou menos para fundo 2. Já usei para fundo 1 também, já funcionou. Eu peço para que eles imaginem que estão numa bolha bem pequenininha e depois... Então, como é que pode se movimentar nessa bolha? Eu falo para eles, eu tenho que enxergar os limites dessa bolha. Me mostra qual que é o tamanho dela. Põe uma música, né? E daí eles vão mostrando ali, que eles estão bem apertadinhos naquela bolha. Agora, essa bolha está crescendo, ela está crescendo junto com você. Me mostra como é que ela cresce, me mostra o tamanho. E daí eles vão crescendo, vão expandindo. Aí trabalhando bastante a cinesfera, né? O espaço pessoal, o seu espaço de... Então eu nem falo esse nome, cinesfera, para eles antes. Posso falar depois, se for turma ainda de fundo 2. Fundo 1 nem vou falar esse nome, porque para eles, né? X, o que é isso, assim? Então, vale mais a sensação no corpo deles, né? O que eles experimentaram, vale a experiência do que o conceito, né? Então, essa coisa da bolha eu trabalho.
atravessar o espaço. Aí você pode fazer a coisa dos níveis, né, que você já falou, você pode pedir para atravessar o espaço no nível baixo, atravessar no nível médio, atravessar no nível alto. Imagina um túnel, né, ele começa com uma entrada bem estreitinha e esse túnel vai ampliando. Então, os alunos vão crescendo durante essa trajetória deles de atravessar um espaço. Pode ser uma diagonal da sala, Legal. pode ser atravessar a quadra inteira, né? Isso tudo você está trabalhando o espaço, é a noção deles de altura, de tamanho dos movimentos, né? Então, eu trabalhei... Nossa, dá muita experiência, né? Tem Vivência muito para eles, material, né? tem muito exercício, então Legal. eu fui estruturando, então tem coisa que eu, né, me inspirei em livros, tem coisa que eu fiz na faculdade, tem coisas que eu vou experimentando com os alunos e eu estou criando essa progressão nesse sentido. Trabalhei o Legal. tempo, depois eu trabalho o espaço com eles, são coisas, essa ordem tem feito sentido para mim, sabe? Essa Legal, ordem. uhum. O tempo, espaço, e daí o peso e a fluência eu super trabalho junto, na verdade. Eu trabalho junto. Pego um mês, por exemplo, e trabalha peso e fluência. Então, por exemplo, agora hoje o desafio de vocês vai ser se movimentar primeiro como um robô. Os meninos adoram essa imagem do robô, normalmente, né? É um ótimo gancho ali para fazer os meninos dançarem, sem saber que é atividade de dança, não fala que é dança. O desafio hoje eu quero ver o melhor robô. Põe uma música eletrônica, quero ver o melhor robô dessa sala. Faz uma votação, Legal. os amigos votam, né? Cada um mostra o seu robô, e aí eles votam qual foi o robô mais criativo, sei lá. Depois do robô, daí você vai para o outro extremo. Então a gente está falando de fluência, né? Fluência controlada, aí você vai para fluência livre. Agora todo mundo é uma pena voando. Não, da fluência eu gosto mais do que a pena eu uso para o peso. Faz o robô e daí faz a água. Agora eu quero todo mundo se movimentando como a água. Isso é na ordem que eu costumo fazer, tá? Não tem, igual eu falei para você, não existe um método fechado, nenhuma bibliografia pronta para isso. Essa é uma ordem que eu tô aplicando e tem trazido resultados muito legais. Assim. Então, você daí fez a vem sua progressão, né, Xê? Nas suas aulas, daquilo legal. que tem feito sentido para mim, assim, e para os alunos, né? Então, Sim. o robô, daí a água com a fluência livre, né? E daí fala para eles, imagina que você ou leva a imagem igual você fez, né? Mostra a imagem, ou você fala, né? Imagina que você é uma cachoeira, imagina que você é as ondas do mar. E por aí vai. Legal. Água, né? Então aí trabalhamos, por exemplo, a fluência. E aí você pode trabalhar e pede para criar sequência, pede para juntar com o amigo. Quais movimentos vocês mais gostaram da água? Cria uma sequência de água. E daí eles podem criar. Depois da fluência, aí eu trabalho peso. E aí, com o peso, eu passo o desafio para eles de trabalhar... vocês são, por exemplo, para o Fundi 1. Imaginem que vocês são um gigante muito mal, né? Muito malvado. É um gigante, então ele é muito pesado. Como é que esse gigante anda? Como é que esse gigante corre? Como é que ele se movimenta? Depois do gigante, aí eu vou para pena voando pelo espaço. Tem uma peninha voando numa brisa, num vento. Essa peninha pode subir, pode descer, e vou dando um monte de referência para que eles ampliem mesmo o que eles podem fazer de movimento. Porque tem pra gente que vai para deles. abrir a mente. Se você só jogar para eles, né, falar, vocês são uma pena, né, voem. Vai ter aqueles alunos que são mesmo, né, que tem essa pegada da imaginação e vão sair voando e não vão parar de se movimentar enquanto você não falar para parar. Mas tem aquele aluno que ou é mais visual, ou ele precisa de uma instrução mais direcionada, que ele vai falar, uma pena, tá, pena, pronto, acabou. Acabou a pena dele. Tá ótimo, E aí, para fazer esses improvisos funcionarem na escola, eu sinto que é muito isso, a gente tem que ir dando referência atrás de referência. Porque uma hora ele vai se identificar com alguma das referências que você dá, né? Legal. Então, essa peninha, daí você deixa a pena ficar mais rápida, mais lenta, para cima, para baixo. Essa peninha pode girar, ela pode voar. Nossa, começou um furacão agora e levou essa pena. Então, vai dando referência. Legal. E aí, eu trabalhei os 4 fatores de movimento. Essa é a ordem que eu costumo usar.
tá? E aí, para falar de exercício, dá para a gente falar milhões de exercícios. Também não existe uma ordem super certa, mas existem milhões de exercícios. Tanto no Dança e Possibilidades, você tem no módulo de Laban, e no Dance BNCC também tem bastante exercício que fala de todos os fatores. Tá. Mas a ordem que eu faço é meio essa, assim. E aí, Muito no legal. final, eu trabalho os elementos da natureza, que aí é aquele exercício lá. Nossa, aí... achei muito 10. E com o Fundi 1 você usou também, Shea? Fundi 2? O Fundi 1 eu já usei, não esse ano, os elementos da natureza. Deixa eu lembrar, eu gravei o Fundi 2 fazendo, e aí eu dividir grupos de 3 alunos, por exemplo, 4, e aí cada grupo tinha que escolher um elemento da natureza, criar uma sequência, escolher uma música que tivesse a ver, e daí apresentava para o outro grupo, os outros grupos tinham que adivinhar. Essa hora dos outros grupos adivinharem é muito legal. Porque aí vem toda a troca do porquê, né? Mas, nossa, parecia água, não, mas parecia ar. Mas por que parece, né? E daí a gente está trabalhando a análise das qualidades de movimento com eles. Então, super funciona. Legal. Super funciona. Então, Muito não sei se eu bem. respondi a coisa da progressão, sabe? Claro, nossa, muito. Perfeito. Deu para visualizar algumas coisas? Deu, com certeza. Então, muito essa é legal. a ordem que eu faço mais ou menos, e aí você pode fazer 2 aulas para o tempo, 2 aulas para o espaço, 2 aulas para o peso, 2 para a fluência, e desenvolver dentro daquelas aulas, sempre com uma criaçãozinha deles no final. É uma ótima maneira de você fechar né? cada assunto, pedir para que eles criem uma sequência daquilo que eles fizeram. Porque aí eles são obrigados a pensar sobre, a refletir, a perceber no corpo quais foram os movimentos que mais fizeram sentido para eles, né? E daí a gente tem certeza que alguma coisa ficou ali, alguma coisa dessa aprendizagem ficou no corpo para eles, sabe? Sim, que eles conseguem construir algo, né? Isso. Baseado nesses conhecimentos que eles adquiriram, experiências, né? Isso. Então, progressão, eu imagino mais ou menos isso daí. O interesse, né? O interesse dos alunos, tudo. Dos então, meninos, tem aquela coisa dos meninos, de não falar, de repente, que vai trabalhar dança, de numa aula mostrar trechos que tenham trechos de filmes que tenham homens dançando, né? Eu acho que é super legal. Sim. E tem muito filme novo, né? Chegando e aparecendo aí, que dá para usar também. Tem um filme que nós vimos, acho que foi naquela época que fechou uma semana, juntou os feriados, aí eu vi aqui com os meus 2 meninos, né? Fuault, acho que é assim que fala, Fuault, alguma coisa assim. É bem legal. E no final aí tem as batalhas lá, e a gente aqui acaba fazendo. Ah, demais, tem que fazer olha junto. como é legal, né? E olha como que chama, né? Realmente, sim, né? E é legal que daí eles já cresçam, já cresçam com essa visão, né? De que é para todo mundo, de que a dança é uma coisa natural, né? De que a dança é uma coisa natural. Exatamente. É isso que ainda não existe, mas que a gente está trabalhando para, né? Que a dança é uma coisa natural, movimentar o seu corpo é algo natural, não precisa ser essa coisa cheia, né? De não pode, de porquê assim rótulo, pode, assim não pode, rótulo, tem muito, né? Isso menina pode, isso menina não pode, aquilo menino pode, aquilo menino... Enfim, né? É trabalhar para que isso seja uma coisa tão natural quanto outras coisas, né? E aí o interesse dos alunos, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que você falou em alguma conversa que a gente teve esses dias, que eu nem lembro sobre o que a gente estava falando, mas que o interesse dos alunos, eu acho que tem muito a ver com esse embasamento, com a vontade também do professor. Então, igual a gente estava falando, a gente não teve dança na escola dessa forma. A gente não aprendeu a dança como uma coisa natural, né? A dança era só o enfeite lá do evento. Nossa, a dança é uma super de uma responsabilidade, porque você tem que aprender os passos em 4 aulas e dançar para a família ver. E todo mundo vê, né? Você fazendo das certo caras ou não. Lá, né? Então é uma super responsabilidade. É uma exposição que não era realmente trabalhada de uma forma super saudável, essa exposição, né? Ela pode ser essa exposição para depois você falar em público, para você se colocar de uma maneira segura e etc. Com certeza. Então, a dança era essa super responsabilidade. Então, se hoje em dia os professores não veem ainda a dança como uma coisa positiva, como uma coisa possível de ser trabalhada,
como uma coisa que é para todo mundo. O próprio professor não coloca a dança num lugar de importância dentro dos conteúdos dele, dentro dos planejamentos dele, que é o que a escola muitas vezes faz também. Nem dá espaço para você trabalhar a dança. Então, quanto mais a gente tiver seguro disso, igual você já dançou antes, né? Então, você sabe que a dança tem um papel importante na experiência das pessoas, no corpo das pessoas, né? Como linguagem, como expressão, como desenvolvimento motor, né? Então, quanto mais professores tiverem essa noção, essa experiência e essa segurança na hora de dar a aula, a coisa vai sendo transformada, porque daí a mensagem vai chegar para os alunos também. Mas eu acho, Che, que eu tenho experiência, mas eu acho que esse olhar, por exemplo, que é o que o curso traz, né, de você trazer isso, esses outros conhecimentos para os alunos e dar também segurança para eles, né, consequentemente. E que nem eu trabalhei no projeto, eu falei, né, no fim, poderia não ter falado que era dança, talvez desse até mais certo, né, não sei. Mas no final, porque eles já dançam, né? Aí depois que eu trabalhei, revezei. E isso quebra até a nossa perna mesmo, né? A hora que você chega, projeto, né? Você tem todo um planejamento pensar. Aí metade dos alunos fala, ai, mas é isso que a gente vai fazer? Dança, por mais que você esteja bem naquele dia, você está segura, você fala, não, eu sei porque eu estou trabalhando isso. Isso dá uma desmotivada em você também. Você repensa, querendo ou não, né? Sim, e eles também esperam aquela dança que a gente viveu, né, na escola. E a gente, por exemplo, que trabalhou com dança em academia, também tem uma visão olhar que é aquela dança de copiar os passos do professor, né? Sim. Então, se a gente não tem esse conhecimento do que você pode proporcionar, né, para o aluno, esses exercícios que vai ajudar ele a dançar, né? Mas mais ainda, vai ajudar ele a se expressar, ele ser, né, um ser mais desenvolvido, integral, enfim, né? Expressivo, criativo, né? Sim. É tudo isso que é a proposta. Mas eu acho que se a gente não tem esse conhecimento, eu tenho a vivência, o conhecimento de outras danças, mas é da área da academia, mas se a gente não tem essa experiência, que eu acho que é o que os cursos propõem, a gente às vezes não leva exatamente aquilo que é essencial. São outras ferramentas, né? São outras ferramentas para você trabalhar. Exatamente. E depois, no final, né, que a gente fez o projeto, eu falei, gente, aí, vocês viram? Não é diferente o jeito que a gente fez a dança, né? Praticou a dança? Não foi diferente? E aí? Né? Aí eles, sim, é diferente. Ah, gostei, porque durante o processo eu ia fazendo algumas perguntas para eles, né, relacionadas à dança. O que para eles era dança, né? Eu fiz no começo, no meio e no final. Então, eles também, eu percebi que pelo menos um pouquinho mudou, assim, não digo assim que eles saíram amando dança, né? Sim, sim, é um processo, né? Não dá para ser rápido mesmo. Não, e o tempo exatamente, foi em pouco tempo, né? Foi curto. Mas eu sei que, assim, um pouquinho mudou o olhar deles, né? Sim, porque foi parece ter sido um processo bem verdadeiro, né? E eu acho que é isso que tem que ter, a gente tem que pensar nessa verdade, assim. Tem que fazer sentido, né? Não pode ser só para a gente, tem que fazer sentido para eles, e isso vai muito na observação, enquanto eles estão fazendo, enquanto eles estão experimentando. Tem que olhar o corpo deles e ver se está fazendo sentido, ver se está mudando alguma coisa. Ah, aquele aluno não sabia que ele podia tanta coisa, agora ele sente, ele sabe, ele se empoderou daquilo. E é isso que é o mais legal, né? É isso que a gente faz, é isso que tem que motivar a gente a continuar, assim, fazendo. E eu acredito muito nessa forma de fazer, porque acho que é assim que a gente chega e mostra para os alunos que é para todo mundo. Todo mundo pode, todo mundo deveria, né? Assim como todo mundo estuda matemática na escola, porque é obrigado, e aí vão ter aqueles que gostam e aqueles que não. O movimento também. O movimento também. O nosso corpo vai para todo lugar, a gente se expressa por ele, igual a gente falou antes. Então, não deveria ser opcional muito, né? Você estuda matemática e você estuda sobre o movimento do seu corpo, com a mesma importância, né? E só através, né, que eu vejo, e os estudos também mostram, né, de certas vivências, né, experiências do corpo, é que a gente consegue desenvolver, né, nosso raciocínio, né, a questão cognitiva mesmo, né? Sim, sim. Então,
precisa, né? É necessário Tá mesmo, cada né? vez mais comprovado, né? Sobre funcionamento do É, cérebro ligado ao movimento do corpo uhum, mesmo e tudo mais. sim, exatamente. Do Então, porque icosaedro, eu nunca trabalhei, então, com a figura do icosaedro de Laban, nunca trabalhei dessa forma, partindo disso. Mas e então, também ele tinha a figurona, né? Geométrica, né? É meio sim, impossível, né? Você ter. pode até ser um projeto de construção É, num é, laboratório da escola, ficaria legal, legal. sensacional, né? Se você fizer Sim. isso um dia, me mostra. Mostra Tá, ele né? pronto. Ele Agora, pronto. ele pronto, quero ver ele pronto e depois quero ver Tá. como é que foi. Então, mas o que eu trabalho com eles, as direções, né? Eu acho que o importante, principalmente fundamental 1, é eles terem muita noção de frente, trás, lado, outro lado e diagonais. Eles tendo essa noção, já está muito legal. Então, desde tipo se movimentar, né, de frente para um lugar, de frente para outro, né? As direções se pode ir mudando e pedindo para se movimentar em referência a algum lugar, pontos no Uhum. espaço da sala, né? Você pode nomear, você pode colocar o número para cada ponto da sala. Então, por exemplo, diagonal direita é o seu 1, igual existe no balé, né? Uma referência dos números, assim. A diagonal direita fundo é o seu 3, porque daí você vem fazendo o círculo, assim, né? Diagonal direita é Tá. 1, daí lateral é 2, diagonal é 3, atrás é 4. Então você nomeia, coloca lá, gruda um adesivo, por exemplo, no chão. Isso para os Ah, tá. menores, né? Vamos pensar em Fundamental 1 mesmo. E, por exemplo, Tá. pode ter uma brincadeira de dança no ritmo da música. Quando eu parar a música, todo mundo vai correr para aquele ponto que eu falar, né? Então Ah, parou a legal. música 7, todo mundo tem que correr para lá. 1, Legal. corre todo mundo para lá. Corre todo mundo para lá e faz uma pose. Nos números ímpares tem que ser uma pose no nível alto, nos níveis é ótimo. Nos números pares tem que ser uma pose no nível baixo. E daí eu costumo já Ah, misturar tudo, legal. entendeu? No Espaço centro, com... no Legal, centro legal. você imita, você faz uma pose com uma careta. E aí cada ponto vai Tá, ter um diferencial para estimular eles, assim, sabe? Então eu faço essa tá. coisa de Entendi. números para trabalhar direções. Agora, super Entendi. específico, entendeu? O ponto, um ponto na diagonal alta, igual tem no icosaedro, né? É um ponto na É. diagonal alta, frente e tal. Eu faço mais nesse sentido por exemplo, da bolha, eles estão dentro da bolha e tem que me mostrar. Eles podem estar dentro de uma Ah, legal. caixa, se eles estiverem dentro, imagina que vocês estão dentro de uma caixa. Agora me mostra cada cantinho dessa caixa com as mãos. Me mostra o Ah, legal. cantinho da caixa com o pé. Me mostra o cantinho Entendi. da caixa com o quadril, com a barriga, sei lá. Entendeu? Entendi. Aí você trabalha as direções, mas não de uma forma tão técnica, principalmente por Fundamental 1. Então, essas são Legal. algumas coisas que eu já fiz que são mais próximas dessa ideia aí das direções, dos pontos no espaço. Imaginária mesmo, né? Ou com Imaginário. imagem de números. Isso. Os números Tá. já fiz Legal. bastante. Mais isso, assim, que eu já fiz nesse sentido, tá? Muito legal. Tá ótimo. O que mais? Algo mais? Bola. Eu acho que a minha maior, assim, aquilo que me consome um pouquinho é a questão mesmo de como fazer a dança ser mais aceita, posso Uhum. dizer assim. Acho que, Acho que né, sim. pelos alunos na questão da aula de educação física, né? Mas eu acho que essas suas dicas aí estão um arraso. Eu Não acho vou que é falar legal. nome dança. Não fala. Antes da atividade, não fala. Fala depois. E aí você ainda podia fazer, por exemplo, um registro no começo do ano ou ter uma conversa com os alunos. Vamos imaginar, né? No período do ano letivo, assim. Conversa com os alunos no início. Pode até não ser uma aula que você vai trabalhar a dança, mas dá uma perguntada, né? No que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles já viram. Conhece? Você gosta de dança? Que dança você já viu? Você já fez dança? E entende um pouco qual que é a realidade deles. E aí trabalha durante o ano esse monte de atividade aí, fatores de movimento, o outro fator, e cria, e trabalha um outro projeto, e vai o ano todo, ou um semestre, o que você tiver, né, para trabalhar.
E no final, conversa de novo, sabe? Faz um registro de novo. Ou você pode gravar essa conversa deles, assim, e entender o antes e o depois, né? O que vocês acham que mudou agora? Vocês viram que vocês perceberam o quanto vocês dançaram esse ano? Que a dança é muito mais do que aquele produto que você vê pronto, às vezes, num vídeo, vê numa dança que a gente quer copiar, mas não é só copiar. A gente pode também copiar e se desafiar, mas existe um processo, existe um movimento que já é de vocês podem criar muita coisa. Você pode fazer esse antes e depois, aí enxergar isso com eles, mostrar para eles, não sei. Sabe, um vídeo de um primeiro exercício que você fez e o vídeo do último exercício, de uma coreografia pronta, e mostra para eles o quanto eles cresceram nesse processo. Eles vão valorizar muito mais a dança e o movimento, eu acho, né? Que legal. E você sabe, Che, quando eu comecei o projeto com os alunos, um aluno falou, mas por que a gente vai trabalhar dança se não é... Eu acho, não sei se ele falou mês de carnaval ou mês de festa junina. Olha só. Aí eu, o quê? De que ano ele é? Que ano é essa turma? Quinto ano, é o quinto ano. Quinto ano, já tem lá do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, ele fez a mesma coisa nos outros anos, provavelmente, ou é o que ele está acostumado a... É o que ele conhece, né? O mês da festa junina é quando trabalha a dança. Isso é super normal. Isso é o que era feito. Exatamente. E estamos trabalhando para ampliar as possibilidades, né? Aí eu falei, né? Conversei com eles. Eu falei, mas a dança, ela não significa que quando você vai trabalhar dança, ainda mais na escola, eu falei para eles, né? Que é só porque é uma data comemorativa, né? Eu falei, tanto que eu trouxe, ó, dentro de um projeto, tá vendo? É isso, e aí eles vão enxergando mesmo, né? Que existem mais maneiras e existem mais funções, né? Da dança e que ela é muito mais do que isso mesmo. Né? Ela pode estar na data comemorativa, não precisa tirar de lá, né? Mas que essa coreografia do evento seja um processo também, que tenha tempo para que os alunos participem desse processo e se entendam parte, né? Se entendam pertencentes disso. Porque normalmente a gente não tem tempo, né? Decidiu que a festa junina é dia tal de junho, avisam isso um mês antes, daí você tem aquelas 4 aulas para definir uma música, não dá tempo dos alunos participarem de nada mesmo, eles têm que copiar e salve-se quem puder, não é? Você chega lá, gente, a coreografia vai ser assim, e pega logo, pelo amor de Deus, porque está chegando a data. Então, é todo um processo de conversar também, eu tenho conversado muito, assim, nos lugares que eu trabalho, com as coordenações, de mostrar que a gente precisa dessa organização tempo, mesmo, né? Desse tempo. É um planejamento. Para fazer uma coisa verdadeira, né? E daí o resultado depois é muito melhor quando a gente tem esse tempo. Lógico que no meio da pandemia, né? Esse ano tá tudo diferente. Então é uma adaptação para todo mundo. Mas quando a gente tem esse tempo, a coisa acontece de verdade e os alunos vão levar aquilo para a vida deles mesmo, né? Que é o que a gente acredita na educação, né? Não se acredita mais em decorar. Na dança é a mesma coisa. Por que a dança a gente tem que decorar os passos só? Sem entender para que aquilo pode ser bom para mim, sem sentir, sem perceber, sem experimentar. Só repetir, né? Só repetir. E repetindo, né? Então acaba que a gente está colocando a dança, né? Que é um super potencial expressivo na mesma caixinha da decoreba, na mesma caixinha do que acontecia com as outras disciplinas antes e que estão nesse processo de mudar, né? Também, o jeito uma mudança, de ensinar. exatamente. Então a gente tem que caminhar com a dança junto para isso, assim, né? Sim, muito 10. É isso, estamos Sassá. tentando. Estamos e vamos chegar lá. Acho que é com essas pequenas coisas, pequenas atividades, um dia após o outro, com os professores acreditando e sabendo tipo, onde a gente quer chegar, né? Não desistindo, sabendo dessa importância que é a educação. É a gente que pode transformar o mundo, né? Através das crianças, através dos alunos. Então, não deixar de acreditar, eu acho que é o mais importante. Porque daí você chega com força e os alunos sentem isso e vão entender que aquela proposta serve para alguma coisa, afinal de contas, né? Fala, opa, né? Aprendi realmente alguma coisa, né? Exatamente, Faz sentido, e acho que pensar no que a gente quer que os seres humanos, né, que eles tenham dentro deles, né, de
de realmente que valha mesmo, né? Seja Sim, válido, né? sim, de valores, de, né, enquanto pessoas que vivem na sociedade, e a gente quer que essa sociedade seja melhor, né? Então É é para isso que a os gente trabalha. seres humanos que eles estão se tornando, né? E adultos que vão ser, né? Enfim, né? Não são só as pessoas que estão recebendo o conteúdo que a gente está jogando para eles, né? São pessoas que vão Sim, usar isso e vão transformar o meio em que elas vivem. Então é muito valioso o que a gente faz. é. É que às vezes a gente Ai, esquece, né? A gente sim. desanima, a gente tem um monte de obstáculos e aí você fala, não, por que que eu estou fazendo isso mesmo? E acho que é legal uma conversa como essa para a gente lembrar o porquê que a gente está fazendo isso, né? E que isso é Sim. importante sim, tem um super valor e a gente está formando pessoas, né? Ajudando na formação dessas pessoas com tudo que a gente faz. Então não é dancinha, então não é decoreba, não é só a dancinha do evento, mas tem muito mais coisa acontecendo, né? Por trás disso, porque Sim. todos somos corpo, todos nós existimos nesse mundo com o nosso corpo e a gente tem que saber se expressar por ele, né? Da maneira mais Exatamente. segura possível, de uma maneira empática, sem esbarrar no limite do outro, reconhecer quando isso está É. acontecendo, e é pelo corpo que a gente sente tudo isso, é pelo corpo, né? Não é na teoria, Começa, não é no conceito, exatamente. não é na... Então é isso. Então fechou, Sá. Alguma outra dúvida? Ficou alguma coisa pendente? Não, acho que é isso mesmo por enquanto, e queria agradecer muito. Nossa, foi uma super experiência aqui, já anotei tudo. Que legal, Todas que as... gostoso. Eu que Muito agradeço obrigada. pela oportunidade da gente trocar, é sempre uma troca, né? Eu aprendo super conversando e é nesses momentos que a gente fixa, né, algumas coisas do que a gente pode fazer, do que pode mudar, ou do que você já está fazendo e que está caminhando, indo bem e que pode continuar, né, fazendo. Sim, é Então uma eu luz. só... que bom, que bom. E eu fico super à disposição para a gente conversar mais vezes, tá bom, Sá? Tá? Muito obrigada. Eu que De agradeço, coração. super beijo, até a próxima. Beijo, até.